Você acorda cedo, se arruma, chega na reunião, e aí, antes mesmo de você abrir a boca, uma vozinha dentro diz: eles vão perceber que eu não sei o suficiente. Não é intuição. Essa voz é uma crença. E ela pode estar sabotando a sua vida inteira sem que você perceba. Eu sou Tereza Macedo, psicóloga clínica, com 37 anos de experiência atendendo mulheres, trabalhando com mulheres em processos de autoconhecimento e desenvolvimento. E hoje eu quero falar com você sobre algo que está na base de quase tudo que sentimos, decidimos e evitamos: as nossas crenças. Nesse vídeo você vai entender o que são crenças do ponto de vista da psicologia, como elas se formam, de que forma elas te ajudam, como elas podem atrapalhar, e no final eu vou te guiar num exercício que você vai fazer aqui comigo. Combinado? Crenças são convicções que formamos sobre nós mesmos, sobre o mundo. Elas não são fatos, são interpretações que a gente repete e elas passam a parecer verdade absolutas. São a lente que a gente vê o mundo. Todos nós temos e elas são necessárias. Na terapia cognitivo-comportamental, uma das abordagens que eu uso no consultório, crenças são estruturas mentais que filtram como a gente percebe a realidade. Eu vou dar um exemplo prático. Você tem uma crença: sou incompetente. Ela te gera um pensamento: eu não vou dar conta, não vou conseguir. Isso gera uma emoção, que é medo. Você fica insegura. O que você faz com esse comportamento? Não faz, procrastina. Como que essas crenças se formam logo na nossa vida? Na infância, na adolescência e na idade adulta também, a partir das experiências repetidas, das mensagens que as figuras importantes deram pra gente e das interpretações que a gente faz. Uma criança que tentou se expressar e foi ridicularizada pode formar a crença de eu não tenho nada importante para dizer. Com o tempo, essa criança se torna um adulto que hesita antes de falar, minimiza suas ideias e pode sentir ansiedade antes das reuniões. A psicologia diferencia dois tipos de crença. Crenças nucleares, que são as profundas. Sou incompetente, não sou amável, o mundo é perigoso. Elas são absolutas na nossa mente. A gente generaliza e leva para tudo quanto é contexto da nossa vida. E a gente tem também crenças intermediárias, que elas são meio regrinhas, atitudes. Se eu errar, serei rejeitada. Devo sempre dar o meu máximo, senão não vale nada. Ela traz uma consequência. Essa intermediária, ela é visível. A nuclear, ela está bem escondida. E por meio dessas crenças, a gente interpreta o mundo. Nem todas são ruins. Algumas são boas, nos ajudam. Por exemplo, uma crença: sou capaz de aprender com meus erros. Tenho recursos para lidar com o inesperado. Mereço cuidado e respeito. São boas, são funcionais. Elas dão uma base segura. E com elas, a gente consegue encarar vários desafios com muito mais resiliência. Eu uma vez atendi uma executiva que tinha passado, gente, por uma demissão horrível. Sabe o que mais me impressionou nela? Não foi a ausência de dor, ela sofreu pra caramba. Mas ela tinha uma crença de que tudo que vinha na vida dela era para ela aprender algo. Não era ingenuidade, mas foi uma crença que permitiu ela transformar aquela experiência em algo bom. Sabe aquele livro Mindset, da pesquisadora Carol de Stanford? Ela ficou conhecida porque ela trouxe a mentalidade de crescimento como uma crença que a gente pode desenvolver. Isso está associado à persistência, lidar melhor com o fracasso, melhores resultados na nossa vida. Vale a pena ler esse livro, Mindset. Porque ela descobriu
que o mindset não é um traço de personalidade, é uma crença. E crenças podem ser revisitadas. Agora vamos falar das crenças que limitam. Elas restringem o que a gente acredita ser possível para nós. Elas fazem na gente um teto invisível. A gente tenta crescer, mas ela puxa a gente de volta para baixo. E, gente, esse teto que puxa a gente de volta para baixo, ó, ele tá aqui dentro. E ao longo de décadas no consultório, eu vi algumas crenças aparecerem repetidamente nas mulheres que trabalham fora. Preciso ser perfeita para ser reconhecida. Se eu me impuser, vou magoar as pessoas. Não mereço ocupar tanto espaço. Quem sou eu para querer mais? Sucesso demais é arrogância. Você reconheceu em alguma delas? Elas não aparecem com esse nome, elas vêm disfarçadas de humildade, cuidado, prudência. E depois podem vir em procrastinação, autossabotagem, se colocar por último, dificuldade de dizer não, tentar ser invisível, se considerar impostora. A qualquer momento vou descobrir que eu não sou tão boa quanto eles pensam. E o mais cruel é que a crença limitante não diz eu te impeço. Sabe o que ela fala? Você não é capaz. E parece que é verdade, você acredita. Eu atendi uma mulher, uma carreira brilhante, reconhecida, líder, adorada pela equipe. E ainda assim, toda vez que ela recebia um elogio, ela automaticamente pensava, estão sendo gentis. Então, investigando juntas, a gente descobriu que ela tinha uma crença que puxava ela para baixo, de não ser o suficiente. E essa crença não tinha nada a ver com a realidade dela. E a gente conseguiu ressignificar. Mas ela recebeu isso de uma mãe muito crítica durante a infância, onde nenhum esforço era suficiente. E as crenças, esse é o problema, é que elas ficam gravadas como uma pedra. Elas criam redes neurais que atrapalham muito a vida da gente. Isso não acontece por falta de força de vontade. Não adianta dizer, eu vou parar de ser assim, porque mudar crença exige reconhecimento, questionamento e lidar com as emoções. Na minha experiência clínica, nas abordagens que eu uso, a TCC, o Mindfulness, as emoções, a gente tem que, primeiro, identificar essa crença, nomear, trazê-la da sombra para a consciência. Só então você pode resolver. Não dá para resolver o que você não sabe que existe. Depois, questionar, examinar as evidências dessa crença. Isso é um fato? É uma interpretação? Depois, substituir. Criar uma crença alternativa baseada em fatos reais. E aqui eu preciso ser muito honesta com você. É um processo. Não acontece numa tarde. Não acontece num encontro, num passo só. Mas eu vou agora te ajudar. Pega um papel e uma caneta. Você vai precisar. Dá uma paradinha no vídeo, pega, respira e vamos junto. Pensa numa área da sua vida onde você trava. Pode ser carreira, relacionamento, cuidado com você mesmo, criatividade. Onde você sente que não consegue avançar mesmo querendo. Agora me responde. O que eu acredito sobre mim nessa área? Não pensa demais. Escreve o que vier primeiro. Pausa o vídeo para escrever. Olha para o que você escreveu e me responde. Isso é um fato verificável ou é uma interpretação que você aprendeu a repetir? Escreve que evidências eu tenho de que essa crença não é verdade. Pense em situações concretas da sua vida, em momentos que você mostrou o contrário. Pausa o vídeo.
Agora, por último, se você pudesse substituir essa crença por algo mais verdadeiro e mais gentil com você mesmo, o que que seria? Escreve uma frase, começando com eu sou capaz, ou eu mereço, ou eu posso. Pausa o vídeo e escreve. Guarda esse papel, releia amanhã, depois de amanhã. A repetição é o que reconfigura a rede neural da crença. Crença não é destino, é uma história que você aprendeu a contar de você mesmo. E as histórias podem ser reescritas. Isso não é um trabalho fácil, mas é um trabalho que precisa ser feito, mas você não precisa fazer sozinha. Se você sente que as crenças te travam, que tem padrões aí que se repetem, talvez seja a hora de você buscar um espaço para aprofundar esse processo. E se esse vídeo te tocou, me conta nos comentários. Qual é a crença que você identificou no exercício? E escrever é o primeiro passo para tornar consciente. E se você quiser continuar nesse caminho com mais estrutura e apoio, eu deixei um link aqui embaixo para você conhecer mais sobre o meu trabalho. A gente pode caminhar junto, individualmente e em grupo. E se inscreve no canal e ativa o sininho. Compartilhe esse vídeo com alguma mulher que precise ouvir isso. Cuida de você, tá bom? Até o próximo vídeo.